Boa noite, família. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Fiquem todos muito à vontade. Bom, para a gente começar, eu vou ler um texto de uma história muito conhecida. Às vezes a gente não conhece ela de ponta a ponta, mas ela é bem conhecida entre nós. E ela fica lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler do 22 ao 32. Você que quiser abrir. Mateus 14, 22. Diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Verso 24. Naquele momento, o barco ele já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força, porque o vento estava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Verso 27. E nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se és o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até o Senhor." E Jesus disse: "Venha", respondeu a Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Verso 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Bom, todos nós já passamos por momentos difíceis, momentos complicados. E às vezes parece que nós estamos em uma tempestade, cercados de problemas, cercados de medos, ansiedade, preocupações. E nesse texto, Pedro, ele vive exatamente isso. Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas e ele sai do barco pela fé e vai até ele. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Mas antes disso, um ponto importante antes da gente entrar nesse ponto: quem era Pedro? Quem ele era? O que ele fazia? Como ele era? Pedro, ele era um simples pescador da Galileia. Era irmão de André, que também era um discípulo de Jesus. E Pedro, ele tinha um temperamento muito nervoso, muito impulsivo, mas ele também era muito obediente e temente a Deus. E ele era completamente apaixonado por Jesus. E Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus. E ele teve o privilégio, a oportunidade de ver diversos milagres. E ele era muito parceiro de Jesus. Ele era muito amigo, ele sempre estava ali muito junto. Então Pedro, ele não era um estranho para Jesus. Ele não era alguém que tinha acabado de chegar, que tinha acabado de conhecer Jesus. Não, pelo contrário. Ele era muito parceiro de Jesus, ele era muito brother de Jesus. Então, ele já conhecia quem Jesus era, já conhecia o seu poder, já sabia quem ele era, o porquê dele ter vindo à Terra. Ele já conhecia Jesus. Mas mesmo assim, conhecendo e reconhecendo Cristo, ele, no momento em que ele teve que tomar decisões, o medo falou mais alto. E a fé que ele tinha em Jesus foi totalmente abalada. E antes desse acontecimento, de Pedro andar sobre as águas, Jesus andar sobre as águas, a Bíblia ela vai relatar o milagre dos 5 pães e 2 peixes, onde Jesus foi até uma multidão e a Bíblia não, né? Mas se você se afundar mais, você vai ver que foram 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. E os discípulos, eles viraram para Jesus e falaram assim: "Cara, não vai dar. Nós temos 5 pão e 2 peixes. O que nós vamos fazer agora?" Então Jesus, ele pega os 5 pães e os 2 peixes e ele multiplica. E assim, depois desse milagre, ele alimenta os 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. E Pedro, ele teve a oportunidade de ver esse milagre, né, vivenciar ele com os próprios olhos. E depois disso, depois desse milagre, Jesus, ele pede
para que os discípulos entrassem no barco e fossem em alto mar. Os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no barco e foram velejar. E Jesus subiu no monte sozinho, só, para poder orar. E depois disso, durante a madrugada, a Bíblia vai falar entre 3 e 6 horas da manhã, quando Jesus ele termina a oração, ele percebe que o barco onde os discípulos estavam já estava muito longe da terra, já estava muito longe da costa. Então, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Mas, como Jesus é maravilhoso, ele tinha que dar o toque especial, né? Então, ele foi andando sobre as águas até os discípulos. Mas, no momento onde os discípulos viram Jesus, quando ele já estava quase chegando perto dos discípulos, os discípulos avistaram Jesus, só que eles não reconheceram que eram Jesus. Eles não reconheceram seu rosto, não reconheceram que era o mestre. Diferente de um certo alguém. E esse certo alguém era Pedro. Pedro, ele foi o único discípulo que reconheceu Jesus. Ele foi o único que viu Jesus e não temeu. Mas a Bíblia, ela vai falar que os discípulos, eles ficaram aterrorizados. E Jesus, ele vai falar para eles não temerem, pois era ele. E Jesus, ele fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Então, nós podemos falar que ele reconheceu Jesus, mas ele ainda teve uma pequena dúvida. Então, ele falou: bom, se é você mesmo, faça-me com que eu vá até você, que eu vá ao seu encontro. Então, Jesus disse: venha. E Pedro, ele já estava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento e para a tempestade, o vento vindo contra ele, a tempestade, o tamanho das ondas, ele, infelizmente, deixou que o medo tomasse conta dele. Então, o medo fez com que ele afundasse. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. O medo, ele te faz afundar. Muitas vezes, quando a gente... Pelo menos foi o meu questionamento. Quando eu fui ler esse versículo, onde os discípulos duvidam, né, onde Pedro ele duvida da capacidade de Jesus, e ele começa a afundar, eu me perguntei, poxa, Pedro conhecia Jesus, Pedro andava com Jesus, Pedro vivenciou vários milagres. Como ele foi um homem de tão pouca fé, ele conhecia quem Jesus era, ele conhecia os milagres, ele viu no mesmo dia, durante a tarde, ele viu Jesus. Ele viu Jesus multiplicando 5 pães, 2 peixes e alimentando os homens. Mas, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa que Pedro fez. Pedro, ele duvidou de Jesus. E como nós, às vezes, nós pedimos tanto para Deus nos colocarmos em um lugar, ou a gente pede para Deus colocar a gente em um lugar onde a gente quer estar, e a gente fala, não, porque eu sou bonzão, eu orei a semana inteira, não comi carne, não tomei refrigerante, eu estou em jejum. Não, Jesus vai fazer alguma coisa, né? E a gente vai cheio de fé. E quando nós olhamos para os problemas, para as dores, a ansiedade e a crítica das pessoas, é aí que está o problema. Porque é aí que o medo começa a trabalhar e faz com que nós afundemos. E um exemplo muito claro disso é quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. Porque quando a gente sobe na bicicleta e a gente está andando e pedalando para frente, olhando para frente, a gente não está vendo as outras coisas. Então, enquanto a gente está olhando para frente, a gente continua pedalando super bem. Mas é 2 segundos que a gente olha para o medo e a gente olha para o perigo. Se a gente bater num carro, bater numa árvore, estabacar a cara no chão, aí que o medo toma conta da gente. Então, um exemplo da bicicleta é um exemplo muito claro disso. Então, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, nós precisamos reconhecer o poder de Jesus. Afinal, a gente sabe quem ele é. Pedro, ele afundou porque ele esqueceu quem estava na frente dele. Quem estava na frente dele não era o mesmo Jesus que curava os enfermos, não era o mesmo Jesus que multiplicava os pães, o Jesus que cometia milagres,
o Jesus que expulsava demônios? Não era esse Jesus que estava na frente dele? Por que ele tinha que temer? Mas quantas vezes Deus já nos ajudou no passado, mas quando surge um novo problema, nós ainda duvidamos do potencial de Jesus. Deus nos ajudou no passado, mas surge um novo problema e nós agimos como se ele nunca tivesse aparecido. Como se ele não tivesse te acalmado enquanto você chorava, como se ele não tivesse ali do seu lado durante a madrugada. Quando você não tinha ninguém, você só sabia chorar, ele estava ali do seu lado. Mas você ainda duvida do potencial dele. Então, e o terceiro ponto que eu trago para vocês é que quando nós clamamos, Jesus nos traz de volta à superfície. Ele nos traz de volta à paz interior. Porque Pedro, quando ele estava ali em meio à tempestade, tudo bem, eu entendo. No meio do mar, você andando, assim, é loucura. Mas Pedro, quando ele viu que ele estava afundando, ele não ficou esperando afundar de vez. Ele não ficou esperando ele se desesperar, se rebater. Não. A primeira coisa que ele fez, ele clamou a Jesus. Ele pediu socorro. Ele pediu ajuda. Porque ele reconheceu de novo quem Jesus era. Que Jesus foi o porquê dele abandonar o barco dele no cais. Ele lembrou que Jesus foi aquele que o trouxe de volta à felicidade, ao amor, à restauração. E Jesus, sem pensar duas vezes, ele estendeu a mão para Pedro. Ele não pensou mais de uma vez. Ele não ficou esperando para ver se Pedro iria perceber que quem estava à frente dele era Jesus. Não, ele estendeu a mão para Pedro. Mesmo quando nós erramos, Jesus ele continua disposto a nos ajudar. Mesmo quando nós cometemos pecados, que nós sabemos que está errado, que a gente tem plena consciência, ele sempre está ali para nos ajudar. Então, Jesus, ele é a única pessoa que ele te ama pelo que você é. Não pelo que você faz, pelo que você vai fazer. Se você canta bem, se você dança, se você sabe pregar, se você é diácono, se você faz questão de passar um pano no altar. Não, ele não te ama por causa disso. Ele te ama por quem você é. Ele me ama porque eu sou a Sofia. Ele ama a Heloísa porque ele sabe quem ela é. Ele sabe o potencial. E o mais importante que nós temos que lembrar não é que a gente nunca vai poder cair. O importante não é a gente nunca cair, sempre permanecer forte, sempre estar no topo, nunca cair, nunca demonstrar fraqueza. Não. O importante é a gente saber para os braços que a gente tem que correr na hora de socorro, na hora que a gente está afundando, o lugar de porto seguro. Porque Jesus ele sempre vai estar de braços abertos para mim e para você. E um exemplo muito claro que na hora que eu escrevi, eu até chorei, é quando uma criança, um neném, ele está aprendendo a andar, ele vai cair várias vezes, porque ele está aprendendo a andar. Mas ele pode cair 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Mas ele sabe que se ele levantar e pedir ajuda para o papai vai até ele e vai ajudar ele a levantar. E é assim com Jesus. Não importa quantas vezes a gente vai cair, não importa quantos pecados nós vamos cometer, corra para Jesus, pois ele vai te receber de braços abertos. Afinal, nós somos filhinhos de papai. Papai sempre cuida da gente, ele sempre cuidou, ele planeja a nossa vida. Então, corra para Jesus. Primeiro, como eu disse, o medo nos faz afundar. Então, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, o medo, ele parece ser maior. A ansiedade parece ser maior, o luto parece ser maior, a dor, mas não é. Não tem nada maior do que o amor de Jesus, do que o amor de um pai.
Segundo, nós precisamos lembrar quem Jesus é, porque Ele continua tendo poder sobre todas as coisas, sobre todas as situações, sobre tudo o que acontece. Jesus sempre está no controle. Nós precisamos lembrar disso, porque senão, na hora do medo, na hora da angústia, é como se tivesse um banco, o banco das decisões. E nós colocamos Jesus ali para decidir. Então, na hora do medo, quando a gente duvida da capacidade do mesmo Jesus que te ajudou, a gente tira Jesus do banco das decisões, coloca ele num cantinho lá, fala, peraí, Jesus, fica aí um pouquinho. E senta no banco das decisões. E a gente deixa com que o medo e as nossas emoções decidam o que nós vamos fazer. Terceiro, quando nós clamamos, Ele nos ajuda. Porque Jesus, como eu falei, Ele nunca vai nos abandonar. Em nenhum momento, não importa o que a gente faça. Mesmo a gente não querendo, Jesus nos ama. E Jesus, eu não sei vocês, mas Jesus é meu porto seguro. Jesus é o braço que eu corro na hora da minha angústia. Jesus é o colo que eu preciso depois de um dia difícil. Quando ninguém mais me entende, quando ninguém mais te entende, Jesus vai estar lá, sentado, de colos abertos. Ele vai secar todas as suas lágrimas e vai te dar motivos para sorrir no outro dia. Então, hoje, a pergunta é, onde os nossos olhos estão? Eles estão na tempestade, nos problemas, nas dificuldades, na dor, no luto, no medo? Ou eles estão em Jesus? Porque, assim como Pedro, durante a nossa trajetória, nossa caminhada com Cristo, às vezes nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E nos momentos difíceis, nós deixamos com que o medo e as nossas emoções controlem quem nós somos e quem nós queremos ser. A gente deixa com que as nossas emoções decidam o que a gente vai fazer. Mas se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, não importa quantas vezes isso aconteça, nós podemos fazer o que Pedro fez. Levantar as mãos para Jesus e clamar e pedir por socorro. Pedir ajuda, pedir um colo para chorar. Porque Jesus, Ele escuta as nossas orações. Jesus, Ele escuta cada palavra que você fala. Então, não é necessário que você se ajoelhe, fique de jejum por uma semana para pedir para Jesus alguma coisa. Às vezes, você só quer um abraço. Peça para Jesus. E Ele usará a vida de outras pessoas para confortar o seu coração. Porque Jesus, Ele sempre vai estender a mão e nos trazer de volta à superfície. Pois Ele é o mesmo hoje, é amanhã e vai ser eternamente. E eu espero que a gente possa sair daqui hoje decididos a permanecer com os olhos fixos em Jesus. Porque o tema dessa mensagem é: por que permanecer com os olhos fixos em Jesus? Porque se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos afundar. E isso é muito nítido. Então, eu espero que a gente possa estar decididos a permanecer com os olhos nele. Porque quando nós olhamos para ele, nós conseguimos nos manter de pé. E mesmo em meio à tempestade, nós estaremos firmes na rocha, pois Cristo é a rocha. Então, estejam com os olhos fixos em Jesus. E se precisar de consolo, se precisar de um abraço, corra para Jesus. Antes mesmo de correr para qualquer pessoa, para o seu líder, para o seu pastor, porque é Jesus que te entende. Em todos os momentos, Jesus vai estar lá, seja nos bons ou nos ruins. Jesus sempre esteve, está e sempre vai estar com você, não importa o que aconteça. Então permaneça com os olhos fixos em Jesus. Amém? Deus abençoe, até a próxima.